Quanto às dimensões formativas dos saberes da geografia, nós temos 4 dimensões: a dimensão sujeito e o mundo, a dimensão o lugar e o mundo, a dimensão as linguagens e o mundo, e a dimensão as responsabilidades e o mundo. Vamos agora detalhar cada uma dessas 4 dimensões. Em se falando da primeira, o sujeito e o mundo, ela trata da localização dos sujeitos de aprendizagem, dos grupos sociais a quais eles pertencem e dos lugares de vivência, né, do seu conjunto de relações mais amplas, tanto sociais, ambientais, políticas e econômicas. Nessa dimensão, cria-se referência de espaço a partir do cotidiano do aluno. Ela trata diretamente da abordagem relevante ao que o sujeito reconheça se conheça parte do seu lugar, ao mesmo tempo que ele perceba que o lugar, como parte de si, compreende que a especialidade afeta a sua subjetividade e sua identidade. A identidade dele se constrói, né, na alteridade, na presença, no espaço em que ele vive. Então o sujeito e o mundo vai trabalhar o eu, o indivíduo, né, e também o seu espaço de vivência. Essa dimensão permite o entendimento que o lugar de vivência e os elementos que compõem esse lugar sejam parte, né, das práticas sociais que ele interage. Então, trabalhar a dimensão sujeito e o mundo é fazer com que o aluno entenda a sua existência, o seu lugar, a sua participação, né, no lugar em que ele vive, e a participação do lugar que ele vive em sua construção como ser humano. A dimensão lugar e o mundo, ela entende que cada lugar se constitui para as trajetórias dos indivíduos, como resultado provisório dos seus processos dinâmicos e de suas diferentes escalas geográficas, né? Implica na distribuição dos elementos geográficos, das dinâmicas gerais, da natureza, de processos sociais, econômicos, técnicos, políticos, históricos, pelo mundo, como maior ou menor grau de conexão entre si. Bom, para poder explicar as configurações dos lugares. Essa dimensão, pessoal, ela mostra que o lugar em que o indivíduo vive, ele pode interferir sim na sua formação, na sua cultura, né? Olha só, o indivíduo que nasce índio e é criado na aldeia, ele vai ter uma cultura própria, peculiar àquele lugar. Um indivíduo que nasce no Polo Sul e mora lá, tem sua habitação lá nas aldeias daquela região, os ingus, né? Ele vai ter sua cultura própria, né? Quem nasce na China, vive naquele lugar, tem uma cultura diferente de quem nasce no Brasil. A gente pode até citar um exemplo aí, a questão da alimentação. Nós aqui temos os cachorros como animal de estimação. Lá eles têm também, mas parte dos cachorros lá serve como alimento, né? Carne de cachorro como alimento. Então o lugar ele interfere diretamente na cultura dos indivíduos, na formação. Então é isso que essa dimensão vai mostrar pra gente. A terceira dimensão, a linguagem e o mundo, ela apropria de conceito de geografia e o uso de múltiplas linguagens para expressar fazeres escolares e modos de ver, pensar, ler e escrever a geografia. A apropriação pelos estudantes dos conceitos de lugar, paisagem, região, território, escalas geográficas para pensar e explicar fatos, fenômenos e processos geográficos requer a compreensão desses conceitos como historicamente construído e não como fato mesmo. Então, as linguagens e o mundo vai nos mostrar, é a dimensão que vai nos mostrar dentro da geografia, as múltiplas linguagens que essa disciplina oferece para dialogar com o universo, para dialogar com o espaço, para dialogar com os seres, tá? Então a geografia ela nos traz princípios técnicos de linguagem,
linguagem própria da geografia, que podem estar da geografia para os demais componentes, da geografia para a língua portuguesa, da geografia para a matemática, da geografia para a ciência, como também pode estar dos demais componentes para a geografia, no sentido inverso. Então, existe várias linguagens dentro da geografia a serem aprendidas para a compreensão, para a expressão, para o registro dos conteúdos geográficos. Então nós temos a cartografia, nós temos os mapas, nós temos as tabelas, nós temos os gráficos, nós temos a pictografia, a fotografia. Então várias formas de linguagem estão dentro da geografia e que a gente encontra em outros componentes curriculares. Isso mostra que a geografia não está desvinculada dos demais componentes, ela trabalha vinculada, certo? Então nós vamos ver nessa dimensão quais são os tipos de linguagens encontrados dentro da geografia. E por último, as responsabilidades da dimensão, as responsabilidades e o mundo. Como dimensão importante do conhecimento geográfico na escola, explora-se o protagonismo, a responsabilidade e a participação do estudante em processos espaciais dinâmicos a partir de ações éticas e políticas. Então, essa dimensão, pessoal, traz a perspectiva de o aluno trabalhar com problematização. A problematização, situações, problemas dentro da geografia é o ponto de partida que é colocado pela BNCC. Não chegar e dizer, hoje nós vamos estudar a região sul e começar a falar sobre a região sul, mas sim trazer problemas que nos remetam a conhecer a região sul, tá? Então a geografia, ela sugere nessa dimensão que a gente parta de problematizações referentes a questões populacionais, a conflitos, a tensões, tá? Coisas que estejam acontecendo de fato e que sirva, né, para que o aluno aprenda, compreenda o mundo, compreenda as situações que estão ocorrendo, né, para que a gente possa fazer com que ele tenha compreensão maior do mundo. Olha só, chegar para o aluno e dizer, vamos falar sobre pandemia. Pandemia é isso, é isso, é isso. A geografia não sugere isso. A geografia sugere que a gente aborde o estudante, a turma, perguntando, por exemplo, que efeitos, que impactos a pandemia causa na vida das pessoas. Olha aí a diferença de chegar e conceituar o que é pandemia. Olha a diferença. A pessoa chega na sala e diz, pandemia é isso, é isso, é isso. Ali o aluno a menos memoriza. No momento que a gente chega com esse problema, pessoal, acabamos no retorno às aulas, por exemplo, acabamos de passar por um momento de pandemia. Quais foram as causas que ocorreram para isso acontecer? E quais são os impactos futuros para nós? E aí a gente vai começar a falar disso para poder chegar a compreender o que é a pandemia. Então a gente está fazendo com que o aluno compreenda socialmente, certo? O que é, qual é a sua responsabilidade. Então, a geografia propõe nessa dimensão práticas de invenção e de cuidados, né, com o mundo, que fortalecem análise de exploração de tecnologia, de energia, ambiente e assim por diante. Então, esse é o propósito dessa dimensão.